Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu vou comentar as minhas impressões sobre o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, e Os Trabalhadores do Mar. Quem acompanha meu canal já sabe, eu já demonstrei que eu sou grande admirador da escrita do Victor Hugo. Eu tinha começado a ler o Corcunda de Notre Dame nessa edição da Estação Liberdade, mas eu não gostei muito da tradução e parei. Depois eu acabei adquirindo essa edição da editora Zahar, que segue o padrão de clássicos, né, da coleção de clássicos da editora, né, ou seja, a capa é dura. Nós temos um texto de apresentação, né, que comenta um pouco da informações interessantes sobre a vida do autor, várias notas de rodapé, e é uma edição essas notas de rodapé elas ajudam a gente a entender melhor os eventos que acontecem no romance. E além disso, essa edição ela é ilustrada, né, com imagens, assim, gravuras muito bonitas, que também nos ajudam a entender melhor a história. Bom, antes de comentar sobre essas duas obras, eu vou falar um pouco sobre o Victor Hugo. Ele é francês, nasceu em 1802, e além de ser romancista, ele foi teatrólogo e poeta, sendo que foi por meio da sua obra poética que Hugo escreveu seu nome na literatura francesa. Hugo também demonstrou grande interesse por política. Ele queria que a França se transformasse de uma monarquia para uma república. Durante algum tempo, ele participou ativamente no parlamentarismo francês, mas devido às suas ideias, ele foi perseguido e obrigado a se exilar durante 20 anos em um território que pertence à Inglaterra. Foi na ilha de Guernsey que o Victor Hugo escreveu Os Trabalhadores do Mar. Bom, gente, vou falar um pouco sobre o Corcunda de Notre Dame. O romance do Victor Hugo ele já foi adaptado várias vezes para o cinema, ele se tornou uma animação da Disney, mas nenhuma dessas adaptações, dessas versões, fazem jus à obra original. O Corcunda de Notre Dame é considerado um dos melhores romances escritos sobre o período da Idade Média. Nós podemos dizer que, com relação aos personagens, não existe um personagem principal, é um romance de personagem coletivo, sendo que a própria Catedral de Notre Dame, pela sua importância, ela se torna um personagem dentro da sua narrativa. O Victor Hugo, para escrever esse livro, ele pesquisou em documentos históricos e ele demonstra grande conhecimento sobre o período da Idade Média. Nós podemos perceber que o Hugo ele faz uma descrição bastante verossímil sobre esse período, descrevendo não somente os costumes, mas também a arquitetura da época. O Corcunda de Notre Dame é ambientado na cidade de Paris. Na apresentação que é assinada pelo Jorge Bastos, é comentado que o Victor Hugo ele escreveu esse romance justamente com o propósito
de que a Catedral de Notre Dame fosse tombada, porque ela estava sendo ameaçada de ser destruída no século XIX. E a partir da publicação dele, houve um interesse na sua preservação e se transformou em um dos pontos turísticos mais visitados de Paris. Também chama a atenção nesse romance o tratamento que o Hugo dá a dois elementos da estética romântica, o grotesco e o sublime. O Quasímodo, na sua descrição, ele é tão feio, ele é tão estranho, que ele se transforma numa figura assim quase bonita na sua descrição. Esse personagem ele é cheio de nuances e sem dúvida constitui uma das grandes criações do romantismo, sendo que o Hugo é o seu principal representante. Também dentre os personagens do romance chama a atenção a cigana Esmeralda. A Esmeralda ela vai representar a mulher etérea, inacessível. Ela é descrita como uma criatura quase sobrenatural e ela vai remeter ao sublime, né, que também tem a ver com o movimento romântico. Além desses personagens, nós também temos o Claude Frollo, que é o arquidiácono, que vai fazer parte de uma espécie de triângulo amoroso envolvendo, junto com a Esmeralda e o Quasímodo, que constitui um dos grandes atrativos do Corcunda de Notre Dame. O Claude Frollo ele vai representar a religiosidade hipócrita do período da Idade Média e também o interesse dos religiosos à época em adquirir conhecimentos sobre alquimia, visando a criação da pedra filosofal. Além disso, o Victor Hugo sugere que esse personagem tem interesse em bruxaria, apesar de que isso não fica muito claro. Enfim, o Victor Hugo ele vai, nesse romance, abordar diferentes aspectos da Idade Média, sendo que em alguns capítulos o Corcunda de Notre Dame ele se transforma numa espécie de ensaio sobre esse período. Acho que são 3 capítulos, isso é comentado aqui na nota de apresentação. E a gente percebe que o Hugo ele faz reflexões sobre as transformações no campo das artes na Idade Média, principalmente sobre o surgimento da imprensa, que causou uma grande mudança dentro do contexto cultural, e também sobre arquitetura. É notável as descrições arquitetônicas que o Hugo faz em Corcunda de Notre Dame. Também nós podemos perceber que no personagem do Grigori, que é um poeta, alguns aspectos espelham o próprio autor, principalmente com relação à criação de obras artísticas, e isso é muito interessante. O Corcunda de Notre Dame, apesar de ser um romance histórico, eu acho que tem vários elementos que remetem ao estilo e até mesmo à estética gótica, né, representada pela Catedral de Notre Dame. E o final, o desfecho, me surpreendeu bastante e é muito diferente, muito diferente de suas outras adaptações. Então é uma obra muito interessante que vale muito a pena ser conhecida. O outro romance que eu li do Hugo foi Os Trabalhadores do Mar.
Nessa edição da Kozak Naif, tem um texto de apresentação que diz que essa obra, junto com Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, formam uma espécie de trilogia sobre a fatalidade, ou seja, um evento inesperado que altera o destino dos personagens. Os Trabalhadores do Mar difere das outras obras do Victor Hugo, porque não é ambientado na cidade de Paris. Ele se passa na ilha de Guernsey, né, em grande parte do seu enredo, e tem como personagem principal um homem misterioso chamado Gilliatt. A gente não sabe exatamente qual a origem dele. Ele mora numa casa que tem fama de mal assombrada, e ele é visto assim como um sujeito selvagem pelos outros habitantes da ilha. Dentre eles também se destaca o mestre Lettieri, que é uma espécie de empresário. Ele tem um barco a vapor chamado Durante, sendo que a embarcação a vapor, na época que o romance foi escrito, era considerado um avanço tecnológico e visto como uma coisa demoníaca pelos religiosos. Então, mais uma vez, nós vemos que o Hugo faz uma crítica, né, ao clero. Então, Os Trabalhadores do Mar vai girar em torno do naufrágio dessa embarcação, numa situação que eu não vou entrar em muitos detalhes, e ela fica encalhada entre dois rochedos em alto mar. O Lettieri fica desesperado com isso, porque o Durante é a sua forma de ganhar vida, né? E oferece a mão da sua sobrinha dele, Euchete, que no romance também representa essa mulher etérea, inacessível, em casamento. Gilliatt, que é apaixonado por ela, ele vai até esse local para justamente trazer esse barco de volta. É interessante perceber que a figura desse personagem vai remeter aos heróis mitológicos, principalmente ao Hércules, na realização da sua tarefa. Também chama a atenção em Os Trabalhadores do Mar que, apesar dele ter esse formato de romance de aventura marítima, o Hugo ele traz várias reflexões, até mesmo filosóficas, sobre o conflito entre o homem e a natureza, que é representada pelo mar no seu romance. Então o autor, novamente, né, ele vai trazer um tratamento da estética do sublime, descrevendo os elementos da natureza como forças ameaçadoras. Também há momentos de muita tensão quando o Gilliatt vai executar essa tarefa para recuperar o Durante, e é bastante interessante os desdobramentos disso dentro do romance do Hugo. Os Trabalhadores do Mar também é uma obra que está inserida no romantismo, principalmente pela utilização do Hugo de uma linguagem poética, né? E eu acho que é isso que difere essa obra de O Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis. Então ela fecha essa trilogia da fatalidade,
através de um desfecho que eu achei bastante surpreendente e inesperado, e que demonstra que o Hugo ele não era um autor convencional e bastante ousado nas suas escolhas. Tá certo, gente? Então, fica registrado meu comentário e a minha sugestão de leitura de O Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar. Se você gostou, dê o seu joinha, espalhe o meu vídeo no YouTube e nas redes sociais. Então, até mais com outros comentários.